Bom dia, bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer aqui o nosso podcast ao vivo, ou melhor, gravado. Então vamos lá. Fala galera, bom dia, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Marcos Roberto de Oliveira Rodrigues, morador da Praia de Mauá, Magé, Rio de Janeiro. Nos bastidores da política de hoje, nós vamos tratar de assuntos como as questões aí que estão acontecendo aí pós-flexibilização do governo municipal e do governo estadual. Ontem a gente recebeu aí algumas reclamações, né, algumas pessoas aí pedindo informações sobre a questão da aglomeração. Fica aí a dica que essa questão é com a prefeitura, né, através da Secretaria de Ordem Pública, também da Secretaria de Saúde, e não há muito o que se fazer. A gente veio ao longo desses meses tentando conscientizar a população a se protegerem, né? Então, o uso da máscara, a higienização correta e o distanciamento social é indicado. A gente vai entender que a população ficou bastante tempo, né, bastante limitado, sem poder se socializar, mas isso aí é uma medida de segurança. Eu acho que não é o momento ainda das pessoas darem mole com a própria saúde, né? Não é momento das pessoas se descuidarem agora. Pode ocorrer um pico agora, né? E a subida desses índices aí de contaminação, de contágio. E aí vamos ter que retomar lá aquelas medidas lá, e eu acho que foram medidas impopulares. Também foram medidas, muitas delas precipitadas, e eu, particularmente, acredito que não só pela questão da população ou da segurança da saúde da população. Havia outras motivações, e aí é fácil de identificar isso ao longo do tempo aí, quando o recurso do governo federal era muito importante para as prefeituras, para os estados, e a gente viu aí uma série de situações que ainda estão sendo aí, investigadas, estão sendo julgadas em relação ao mau uso do dinheiro público, né, da verba federal para o combate à Covid. Mas saindo um pouco da questão aí da corrupção, voltando para a questão aí da vigilância e das questões sanitárias. Fica uma indicação, gente, não facilite, não subestime aí a capacidade da doença, né, a gravidade. Em algumas pessoas realmente ela não vai afetar muito, e mais outras pessoas elas vão ter problemas sérios de saúde e pode não ter aí um local para ser tratada, tendo em vista que ainda depois de 100 dias, 120 dias, os municípios e os estados ainda não estão preparados ainda para atender a população no caso de um aumento e do avanço da Covid na população brasileira. Então, assim, não facilite aí com a sua saúde, com a saúde da sua família. Procure a retomar a vida, mas a passos lentos, mais constantes. Não adianta agora se precipitar e correr agora e fazer tudo que fazia antes da Covid e a gente ter que regredir e voltar ao lockdown, né? A gente já quase teve o lockdown aqui na região, né? Por falta aí de competência, né? Falta aí de organização. É óbvio que a gente sabe que o governo saiu aí, né, do governo da maquiagem, que maquiavam as contas públicas, maquiavam as obras, faziam obras de maquiagem por todo o município, e veio para o governo, né, passou a ser um governo do faz de conta. Tá tudo bem, né, vai dar certo, tudo vai dar certo, tá tudo indo mil maravilhas, e é um ledo engano, a gente sabe que não é assim que funciona. Há déficit sim nos governos, mas o governo municipal precisa cumprir com o seu papel, né? São gastos e despesas aí desnecessárias, ao meu ver. Deveria se focar realmente naquilo que interessa, que é o combate à Covid, que é o tratamento e até a mesma questão aí da conscientização da população. Sim, quando o diálogo não é possível, eu acho que tem que se usar a lei, e quando as pessoas não respeitam as regras, e mesmo quando a gente não concorda com essas regras, mas regras e determinações dos governos, né, as medidas que os governos tomam, os programas de governos, esses são sim para serem cumpridos. Quem não estiver satisfeito, recorre à justiça e tudo bem, mas não dá para sabotar as medidas tomadas pelo governo, tá bom? Então fica aí a nossa indicação.
Uma outra questão que eu quero falar também é sobre as eleições de 2020. Nós temos tido aí pessoas reclamando aí que tem pré-candidatos aí fazendo aglomeração, fazendo pré-campanha aí sem uso da máscara, tá feio o negócio. Eu acho que isso indica bem aí quem são as pessoas que pretendem representar a sociedade magenhense, pessoas sem qualificação nenhuma, pessoas sem condições nenhuma, se não conseguem conviver e cumprir com as regras básicas, né? E agora sérias na questão da saúde pública, não é só a saúde pessoal, mas a saúde pública, dar exemplo, né? Ser exemplo nesse momento. Como que vai ser se chegar lá, né, depois? Ele vai quebrar as regras, vai continuar quebrando todas as regras? Será que ele vai saber lidar com as regras? Então, fica mais uma indicação aí para vocês, prestem atenção aí nos pré-candidatos. Uma outra questão muito séria também é a população, gente. Vamos lá. Não são todos, mas tem parte da população aí que ainda pressiona para que pré-candidatos deem caminhão de terra, consiga vaga de internação, enfim, todas essas questões aí. Tá feio o negócio, tá? A gente reclama dos políticos corruptos, mas a sociedade é extremamente corrupta. Em 2018, um especialista, né, em ciências políticas, né, o cara com formação em ciências políticas, ele estava dando uma entrevista numa rede de televisão e ele estava falando sobre duas questões assim, que eu achei muito importantes. A questão da fidelidade ideológica, que no Brasil não existe mais essa identidade ou essa fidelidade ideológica. As pessoas são centro à direita, centro à esquerda, e o centrão, né, os partidos de centro, geralmente eles tendem a ir para o lado de quem está ganhando, de quem tem melhor chance de vencer ou estar no poder. Então, não existe aí uma linha ideológica séria e nem original, né? Tá bastante comprometida essa questão dessa linha ideológica. A outra questão é que a gente não precisa nem de esquerda, nem de direita, e nem de centro. A gente precisa de governo eficiente, precisa de pessoas comprometidas com a construção de políticas públicas, com a execução das políticas públicas, fazer acontecer. O candidato, o pré-candidato ao Legislativo Municipal esse ano, ele não tem que se preocupar em fazer aí promessas infundadas, que não é da competência daquela vaga pela qual ele está concorrendo, né? E não é fazer leis. Leis é o que mais existe muitas leis. Inclusive aqui no município existe o plano diretor participativo, foi uma construção popular, a maior construção popular de que se já ouviu falar dentro do nosso município, né? Representantes de várias áreas, de vários setores da sociedade civil estiveram lá participativos, encaminharam propostas, fizeram belíssimas propostas separadamente por distritos e por setores. Depois a gente esteve lá na audiência pública, que foi realizada lá em 8 fases de uma audiência pública, onde a sociedade estava lá comprometida, né, em aprovar aquelas propostas. Então, assim, não falta lei. O que falta é fazer com que se cumpra as leis. Então, acima de tudo, não é fazer mais leis. É fazer com que as leis que já existem no nosso município, elas sejam cumpridas. Então, isso não é para qualquer um. Tem pessoas que desconhecem totalmente essas questões, tem pessoas que não conhecem a lei orgânica do município, tem pessoas que nem sabem o que é um plano diretor, tá? Então, fique atento aí, questione os seus pré-candidatos, ou aqueles que se apresentam a você, ou que alguém lá que está sendo remunerado vai apresentar a você, vai dizer que está apoiando, tá? Não demole aí com o seu voto, não reeleja ninguém. Se teve a oportunidade de fazer e não fez, perdeu a vez. Comece a buscar aí novos nomes no cenário político, né? Tudo que está aí está muito contaminado, tem muitos vícios. Então a gente precisa de fazer essa modificação aí no nosso cenário político. Então, galera, você aí que acha que política e ano eleitoral é ano de ficar pedindo favores aí para quem vem aí pré-candidato, você está equivocado. Você está gerando um corrupto. Porque se a pessoa hoje começa a abrir algumas concessões para você, é porque lá na frente ela vai abrir concessões para outras pessoas. Hoje ela abre concessão para você porque depende do seu voto. Lá na frente ela vai abrir para empresários, vai abrir para políticos,
para grupos, né, para a elite política que está aí, para o sistema político que está aí. Então, se faz concessão hoje, vai fazer lá na frente, tá? A gente costuma dizer que de casa vai à rua. Se agora que o cara está vindo aí, pré-candidato, o cara precisa de você, ele está se vendendo, ele está se corrompendo, ou ele está comprando alguém, né? Então significa que lá na frente ele vai levar isso lá para o seu possível mandato. Não facilite. Se você quer mudanças da classe política, comece a mudar você, eleitor. Né? É uma vergonha quando a gente tem que lidar com eleitores corruptos, que acham mesmo que só porque alguém é pré-candidato tem que dar alguma coisa, tem que oferecer alguma coisa. Pessoas vêm pedir dinheiro, pessoas vêm pedir coisas. Gente, tome vergonha na cara. Tome vergonha na cara. Vocês não se cansaram disso, não? Vocês não cansaram de viver tudo de ruim da classe política, não? Querem permanecer do mesmo jeito? Então eu lamento por você, mas eu sei que podemos contar com um grupo de pessoas que lá em 2018 fizeram a diferença e que agora em 2020 vão fazer a diferença nos municípios. E as pessoas de bem, né, não vão se render a esse tipo de comportamento. As pessoas de bem vão rejeitar isso. E se alguém está te dando alguma coisa agora, lá na frente, ele não vai ter compromisso com você. Ele vai ter compromisso com aqueles que pedirem ou oferecerem alguma coisa para eles. Então, fica a nossa dica. Esse é o nosso podcast. Nos siga aí nas redes sociais. Essa semana nós temos uma transmissão ao vivo na quarta-feira, às 20 horas. Tá? Nos acompanhe lá, vamos estar falando mais sobre esses assuntos. E fique por dentro dos fatos e nos acompanhe nas nossas redes sociais, tá bom? Forte abraço aí. Que Deus abençoe o município de Magé. Que Deus abençoe essa população. Que a população possa colocar a mão na consciência e mudar de atitude. Qualquer mudança significativa vai vir da sociedade civil, não vai vir de político, não vai vir de salvadores da pátria. Prestem atenção, tá, gente? Preste atenção. Em 2020, você tem que escolher o seu candidato. Não deixe que os corruptos escolham você, digam que são seus representantes. Não se corrompam, não se deixe vencer, tá, gente? Mantenham a posição firme aí. Vocês querem mudança? Lutem pela mudança. Mudem vocês. Aí vocês vão começar a perceber que é a mudança, tá bom? Forte abraço.